Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Querido, a gente poderia já agora levantar a igreja, fazer oração, de pé da bênção e ir para casa que a mensagem já foi transmitida no nosso coração através dessa encenação. E alguns irmãos acharam assim tão real, né? Também que eles já falaram comigo que ia ter essa surpresa. Mas muitas vezes a gente somos pegos assim, né, de surpresa. Muitas vezes a gente precisa refletir. Tratamento de choque, assim, para refletir um pouquinho na nossa prática cristã, né? Não na nossa crença, mas na nossa prática. Precisamos expressar na prática o que cremos de verdade. Amém? Amém. Queridos, talvez você esteja perguntando, pastor, hoje tem a perguntinha? Tem perguntinha. Tem uma perguntinha assim para você fazer do seu irmão, em nome de Jesus. Olha aí para o lado, olha para o seu irmão, ou da esquerda ou da direita. Pergunte a ele assim: você gosta de pescar? Pela reação, eu acho que os irmãos gostam muito de pescar. Pela alegria, né? E pelo rebuliço, aqui nós temos muitos pescadores profissionais. Mas vamos ver isso na Bíblia, né? Abra sua Bíblia aí no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Abra sua Bíblia. João, capítulo 21, versículo 1 até o versículo, acho que até o 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 1 em diante. É o último capítulo do livro, né? Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o lago, e naquela noite nada apanharam. E, sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar.
E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu santo nome. E mais uma vez, ó Deus, nós abrimos a tua palavra. E Senhor, vamos meditar nela. E ó Deus, nós precisamos da tua ajuda. Precisamos da iluminação do teu Santo Espírito, falando ao nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, entender aquilo que tu queres falar a cada um de nós de modo particular, de uma forma graciosa nesta palavra. É nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos, pescaria abençoada é o tema da nossa mensagem nesta noite. Por isso que nós fizemos a perguntinha a cada irmão de lado, mas se você gosta de pescar. E pela reação da igreja, teve que muita gente gosta de pescar ou até se aventurou como pescador. Mas não sei se tiveram a mesma sorte dos discípulos, né, de não terem apanhado absolutamente nada. Uma vez nós tivemos um acampamento lá na primeira igreja e fomos para uma escola que ficava perto de uma praia, se não me engano, Nossa Senhora do Ó, Maria Farinha, alguma coisa assim. E os irmãos, liderados pelo presbítero à noite, disseram a mesma coisa para mim que disseram Pedro, e disse Pedro, disse: pastor, nós vamos pescar. E passaram a noite todinha e chegaram com um peixinho miado, né? E ainda teve um que contou assim: pastor, ele passou ali na peixaria e comprou para não vir desmoralizado. Então tem muita gente que gosta, né, de pescar, se aventura na pescaria. Alguns dizem que é uma terapia muito boa, acalma, né, relaxa. Mas aqui nós estamos observando uma pescaria diferente. E é por isso que nós demos o título dessa mensagem de pescaria abençoada. Esse episódio dessa pescaria abençoada, dessa grande pescaria, é um relato, né? Um dos relatos das aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Diz a palavra de Deus que depois da sua ressurreição, Jesus, ele se apresentou muitas vezes diante dos seus discípulos. E essa aqui é mais uma aparição que ele faz para os seus discípulos. Se você for observar os versículos anteriores do capítulo 20, ele tinha acabado de aparecer aos discípulos e havia dissipado a dúvida que existia no coração de Tomé. Quando Tomé disse: eu não acredito que ele ressuscitou, eu só acredito se eu ver as marcas dos cravos nas suas mãos, nos seus pés e a marca da lança que furou o seu lado. E aí Jesus, dessa feita, a partir do versículo 24 do capítulo 20, que é o capítulo anterior, Jesus se apresenta mais uma vez a seus discípulos. E desta vez, junto com os discípulos, estava quem? Tomé.
E aí Jesus se apresentando e indo para Tomé, que também tinha um apelido de Dídimo, e ele chegou para Tomé e disse: olha aqui, olha as minhas mãos, olha os meus pés, coloca a mão aqui do meu lado e veja que sou eu mesmo. E aí Tomé se ajoelha aos pés de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus disse: porque você viu, Tomé, você creu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Foi logo depois dessa aparição que Jesus faz mais outra aparição, e nessa outra aparição, por incrível que pareça, quem estava lá? Tomé Dídimo, no meio dos discípulos. Ele se apresenta na praia, os discípulos antes estavam ali reunidos, aquele grupo, quero dizer, ao grupo dos pescadores. Jesus teve muitos discípulos que eram pescadores, e eles estavam ali conversando: o que é que vai ser da nossa vida agora? O que é que vai acontecer? Não tem nada diferente. E Pedro, desiludido, chega para os discípulos e diz: eu vou pescar, vou voltar para o meu antigo ofício, vou voltar para a minha antiga profissão. E aí ele entra no barco, e aí os discípulos que estavam com Pedro dizem: nós vamos contigo também. E subiram no barco e foram para a pescaria e passaram aquela noite inteira e não pescaram o mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, e não pescaram absolutamente nada. E quando eles vêm para a praia, já no verso 4, já de manhã, Jesus já está na praia esperando os discípulos, e olhando um pouco de longe, ele diz para aquele grupo de pescadores: filhos, você tem aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. E aí Jesus diz assim: lança a rede para o lado direito do barco e vocês vão encontrar. E aí eles lançam a rede, e aí o que é que acontece? A pescaria é abençoada. Eles pescam muitos peixes, está lá no verso de número 6, e eles não podiam mais tirar a rede da água devido à quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que amava Jesus, ou que Jesus amava, essa era o título que comumente era dado a João, e ele aqui, como questão de humildade, não queria dizer e eu disse, mas ele diz: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E aí o que é que Pedro faz? Ele veste a roupa, porque estranhamente parece que Pedro gostava de pescar nu. Não sei porquê, não sei se saía atrair os peixes, não sei se afastava, né? Mas Pedro estava nu, pescando lá no barco. E aí quando Pedro ouve que é Jesus, está nu, ele veste a roupa e tipo mergulha e vai a nado até o encontro de Jesus. Os outros discípulos permanecem no barco e vão remando com o barco e a rede cheia de peixes. E aí, quando eles chegam na praia, o que é que já tem lá? Já tem um fogareirozinho, já tem uma grelha, já tem um peixinho assado, para quem gosta é uma maravilha, e também tinha um pãozinho quentinho, esperando os discípulos. E aí quando os discípulos chegam lá, ele diz assim: trazei agora os peixes que apanharam. Aí Pedro então vai no barco, puxa a rede e conta 153 grandes peixes, e a rede não se rompe, e disse-lhe Jesus: vinde comer. E os discípulos ficaram sem responder, sem ação, ficaram maravilhados, ficaram estupefatos, ficaram ali como quem sonha. E diz o texto que ninguém ousou perguntar a Jesus quem era ele, porque todos sabiam no seu coração que era o Senhor. Coisa maravilhosa. Interessante é que enquanto os discípulos estavam se debatendo, tentando
apanhar peixe, Jesus já estava providenciando a comida na praia. Que coisa maravilhosa. Isso a gente observa naquele salmo, né? Que aos seus amados Ele providencia tudo enquanto eles estão dormindo. Enquanto você está dormindo, Deus está lhe abençoando, está providenciando as coisas para que você seja bem sucedido, providenciando tudo para que a paz esteja no seu coração. Então, quando os discípulos estavam lá, cadê o peixe? Jesus já estava na praia esperando aqueles discípulos com aquele peixe e com aquele pão, e disse: venham e comam. Meus irmãos, esse episódio nos traz algumas lições maravilhosas. Nós vamos meditar muito rapidamente nessa noite. Lições preciosas para a nossa vida, lições que, se nós atentarmos para elas, nós com certeza vamos ser pessoas muito mais abençoadas, muito mais felizes do que já somos. É só observar as lições que o Senhor tem para a nossa vida, porque eu tenho certeza absoluta, e a Bíblia diz que Deus quer o seu bem, Deus quer te abençoar. Os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos bons. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer que você seja feliz, o Senhor quer transformar a sua vida, né? Ele quer transformar aquela derrota em vitória, aquela lágrima em sorriso de alegria, né? Isso está lá em Isaías, né? Tirar essa veste de angústia e colocar uma veste de alegria, de louvor, fazer uma transformação, como vai acontecer com o nosso irmão Ninho, né? Que estava aqui, todo pelado, sujo, né? Barbudo. A barba dele cresceu do dia para a noite, assim, rapidamente. Deus quer abençoar a sua vida. Agora você precisa estar atento para as lições que Deus tem para a sua vida. Que lições são essas que a gente aprende nesse episódio da pescaria abençoada? A primeira lição que nós aprendemos aqui é que a vida sem Cristo é um fracasso. Olha, não adianta, se você está tentando ser feliz, ter sucesso, sem Cristo na sua vida, esqueça, forget, não há possibilidade nenhuma de você ser um vencedor sem Jesus. Sem Jesus não tem vitória, né? Sem Jesus não tem bênção, sem Jesus não tem sentido na vida. E é isso que fica bem claro. Pescar sem nada apanhar é o quê? Uma decepção. E é isso que estava acontecendo com os discípulos. Estavam decepcionados, estavam ali a noite toda e nada apanharam. Sabe por quê? Estavam sem Jesus. Isso indica, meu irmão, que você não pode ser feliz sem Jesus na sua vida, que você não pode se realizar sem Jesus na sua vida, que você não pode dar nenhum passo na sua vida sem Jesus com você. Isso fica evidente. Os discípulos tentaram tudo, e olha que eles eram pescadores profissionais. Pedro até ficou nu para ver se conseguia pescar peixe, mas sem Jesus, mesmo nu, não adianta. Você não vai para frente. E a palavra de Deus aqui é clara. Eles passaram a noite inteira. E muitas vezes também nós passamos a vida inteira, a noite inteira, querendo ter sucesso na vida, mas estamos longe de Jesus. E quando Jesus não está conosco, quando Jesus não está ao nosso lado, o que é que acontece? Decepção, fracasso, falhas, porque Jesus não está conosco. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, que vai do verso 3 ao verso 4, é que sem Jesus na vida, a vida é uma eterna decepção, é um eterno fracasso. Os discípulos disseram: vou pescar. Os outros disseram: eu vou com você. Mas nada fizeram com que aqueles homens tivessem sucesso.
a vida sem Jesus, meu querido, é uma vida de fracasso, é uma vida de decepção. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Sem Jesus não dá. Tem até uma música, né? Que diz assim: não dá. Sem Jesus não dá para viver, não dá. Sem Jesus não há possibilidade. Sem Jesus não tem como as coisas acontecerem na sua vida. Essa é a primeira lição. A segunda lição que aprendemos está no verso 5 até o verso 6. Que lição é essa? A direção de Cristo nos assegura a vitória. Olha aí, maravilha. A direção de Cristo em nossa vida nos assegura a vitória. O que é que Jesus diz para eles? Queridos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Aí eles responderam igual o diácono Fábio responde quando passa lá na casa dele: irmão, o que é que tem hoje com café? Aí ele: não tem nada não. E os discípulos disseram, Jesus perguntou: tem alguma coisa para vocês comerem? E comer? E os discípulos disseram: o cara está querendo comer, ele não tem nada. E aí os discípulos disseram: não! O objetivo é que aquela pessoa fosse embora, mas Jesus na praia diz assim: lancem a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar. E aí o maluco disse: vamos fazer o que o povo está mandando. Eles lançaram a rede e o que é que aconteceu? Peixes. E a rede ficou cheia e quase que não dava para puxar aqueles peixes. Isso quer dizer o que, meu irmão? É que a direção de Jesus na nossa vida assegura o quê? A vitória. Você só pode ter vitória na sua vida com a direção de Jesus, com Jesus apontando o caminho, com Jesus indicando aonde você deve fazer, aliás, o que você deve fazer, o caminho que você deve andar, de que lado você deve estar, de que lado você deve lançar a rede. Quando nós estamos sob a direção de Cristo, então nós temos o que? Vitória. É diferente daquele que não tem Jesus. Sem Jesus, o que é que acontece? Fracasso. Sem Jesus, no fish, sem peixe. Com a direção de Jesus, muito peixe. Amém? Então, essa lição é uma lição maravilhosa. E muitas vezes nós queremos vencer com a nossa própria astúcia, né? Com a nossa própria capacidade, com a nossa própria experiência, e muitas vezes nos decepcionamos, porque falta a direção de Jesus. Jesus olhou para eles e disse: lancem a rede do lado direito. Se ele lançasse do lado esquerdo, decepção. Mas eles lançaram a rede aonde exatamente Jesus disse que eles deveriam lançar. Olha, meu irmão, essa lição aqui é preciosa. Você quer ter vitória na sua vida? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer ter vitória, né? Todo mundo quer bênção. Todo mundo quer ser bem sucedido. Mas só pode acontecer isso na sua vida se Jesus estiver lhe direcionando, dando a direção para a sua vida. Amém? Amém. Então, qual é a primeira lição que a gente aprende aqui? Sem Jesus a vida é um fracasso. Mas a segunda lição nos diz: a direção de Cristo nos assegura a vitória. Quer peixe? Siga as orientações de Jesus. Quer bênção na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu casamento, para os seus filhos? Você precisa ser direcionado por Jesus. Isso nos diz que Cristo, Ele vê aquilo que nós não vemos. E é por isso que nós ficamos decepcionados. Jesus está vendo aquilo que a gente não vê. É por
Por isso que a gente precisa da orientação dele. Olha, é do lado direito. Ali tem. A bênção está ali. Precisamos da direção de Jesus na nossa vida. Quem que está dirigindo a sua vida, meu irmão? A sua vida é dirigida por quem? Aquele que tem a vida dirigida por Jesus tem vitória. A terceira e última lição que aprendemos nessa pescaria abençoada está no verso 9 até o verso 11. A palavra de Cristo reverte a situação. O que é que estava acontecendo com aqueles discípulos? Eles estavam decepcionados, eles estavam desmotivados, eles estavam sem vitória, eles não tinham nada para comer, apesar de ter um barco, passaram a noite pescando. Mas a palavra de Cristo para aqueles homens reverte toda a situação. A palavra de Jesus tem poder para mudar qualquer quadro da sua vida. A palavra de Deus tem o poder de mudar as circunstâncias que estão na sua vida. E Jesus diz para ele: olha, lancem a rede. Lançaram. Mas mesmo assim Jesus já tinha lá o quê? Peixe e o pão preparado. Para alimentar aqueles discípulos, Jesus não precisava daqueles peixes que eles pescaram. Jesus já estava revertendo a situação, já tinha revertido, já tinha lá assegurado para eles a comida, o peixe, o pão. E Jesus ainda diz assim para eles: venham comer. Meu irmão, isso é uma coisa maravilhosa, porque Jesus nos mostra aqui que Ele tem poder para mudar aquilo que está na sua vida. Você está vivendo uma vida de fracasso, a palavra de Deus tem poder para reverter. Se você está vivendo uma vida de tristeza, a palavra de Deus tem poder para reverter. Se você está vivendo uma vida de pecado, longe de Deus, a palavra de Deus tem poder para reverter esse quadro. Se você está passando por situações inúmeras na sua vida, creia, Deus tem poder para reverter essa situação. A sua palavra muda tudo. A sua palavra transforma tudo. A sua palavra faz com que a falta de alimento, a decepção, a tristeza se transformem em fartura e em alegria, porque o Senhor tem poder. E no verso 11, diz que Simão Pedro puxa a rede e ela vem cheia de quê? 153 peixes. Interessante, né? Eles contaram os peixes. 153 grandes peixes. Isso quer dizer, meu irmão, que o que Jesus faz na sua vida não é uma coisa pequena, não é piabinha, não. É peixe grande, é coisa grande, é coisa maravilhosa, é coisa extraordinária, é coisa que você olha para a rede e não, como é que quando vir um peixe batola desse jeito? Acho que era do Punaré, né? Que coisa maravilhosa! 153 peixes? Não, 153 grandes peixes. Ou seja, a palavra de Cristo reverte tudo que está na sua vida, reverte a situação de derrota e faz coisa o quê? Grande. 153 grandes peixes. Ou seja, de Jesus você pode esperar grandes coisas na sua vida. Mas é preciso que você aprenda as lições. Se você não aprender a lição e não colocar essas lições em prática, nada vai acontecer na sua vida.
Mas se você colocar essas lições em práticas, sua vida vai ser abençoada. O segredo da pescaria abençoada é, primeiro, admitir que sem Cristo você está perdendo tempo. Sem Jesus vai ter perda de tempo. Você está chupando papelão, entende? Perdendo tempo, enxugando gelo, né? Sem Jesus é perda de tempo. Qual é a outra lição? Reconheça que com Cristo você alcança a vitória. A palavra de Jesus lhe direciona para onde? Para a derrota? Lhe direciona para a vitória. Direciona para a vitória. Direciona para a vitória. E a terceira liçãozinha: experimente em Cristo o impossível acontecer. Aquilo que é impossível para os homens é impossível para Deus. É possível para Deus. É por isso que ele diz aqui que não eram peixes comuns, eram 153 grandes peixes. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E você, meu querido, que entrou aqui nessa noite, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba que sem Jesus na sua vida, você está perdendo tempo. Sem Jesus na sua vida, você não tem vitória. E sem Jesus na sua vida, tudo continua sendo para você impossível. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, você vai estar tendo direção, tendo vitória, e aquilo que é impossível, Deus vai estar realizando na sua vida. Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos ouvir.